Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 2 de abril, agora nesse sábado em que nos lembramos sempre da Virgem Maria, ainda aqui na Bélgica, mas já de partida para as Filipinas, vos falo com o coração ardente de gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa comunidade, na igreja, no mundo, nesse tempo de Quaresma. E continuemos de verdade a interceder uns pelos outros para que possamos viver uma Páscoa Santa e para que o mundo em guerra, com tantos conflitos, possa descobrir a alegria de sermos um só coração e uma só alma, a alegria de nos deixarmos salvar por Jesus Cristo. Hoje, na nossa regra de vida, o número 125 vai nos falar dos vários tipos de formação. E de verdade, para formar uma alma, precisamos de toda uma cidade. Vários tipos de formação. Na comunidade se distingue vários tipos de formação. Formação referente ao carisma de fundação. Formação por graus de engajamento. Formações por estados de vida, celibatários, consagrados, casais, famílias, clérigos. Formação bíblica, percurso bíblico e temas. Formação antropológica, percurso de identidade, afetividade, sexualidade. Formação pessoal, ajudada no acompanhamento. Certos comunitários podem seguir uma formação específica em referência ao seu chamado pessoal, por exemplo, o seminário em vista ao sacerdócio ou o diaconato permanente, ou então em relação ao seu carisma pessoal, uma formação filosófica, teológica, litúrgica, psicológica, artística. Os tempos de formação comunitária para todos os membros compreendem ensinos semanais, capítulos, temas ligados ao estudo cotidiano, ensinos pontuais do fundador e do moderador geral, do formador geral ou do formador local, retiros gerais para a comunidade, para os consagrados, um retiro ou uma formação por semestre e formações específicas, por exemplo, ligadas ao acompanhamento espiritual ou aos apostolados particulares, como o acompanhamento de doentes ou um apostolado artístico. Então, tão belo esse número 125 que vai nos dizer o quê? Que há uma diversidade de tipos de formação que são ministrados na comunidade Sementes do Verbo. E, de verdade, isso é um grande tesouro do nosso carisma. Os irmãos da comunidade sabem que nós recebemos inúmeras formações, de uma riqueza e de uma profundidade inúmera. E são formações que visam formar vários aspectos da nossa identidade vocacional, da nossa humanidade, mas também do nosso mistério e ministério. Primeiro carisma a ser formado é o carisma de fundação. A nossa família espiritual foi fundada por um dom novo do Espírito Santo que ele deu à sua igreja através dos nossos fundadores, e esse carisma vai ser como que infundido através da formação do carisma de fundação. Entender o carisma objetivo e subjetivo da nossa comunidade, entender o carisma próprio que somos chamados a viver. E isso é uma formação que vai durar toda a nossa vida, porque é um dom do Espírito Santo. Não é algo que alguém possa dizer, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu já entendo tudo. Depois, por grau de engajamento. Não é a mesma coisa formar um jovem que acabou de chegar, que é estagiário, ou de um que se prepara para um engajamento de 1 ano ou de 3 anos, ou de alguém que tem 1 ano de engajamentos definitivos, ou 20, 30, 40, 50 anos. A cada etapa da nossa vida temos formações específicas. Também por estado de vida, somos uma comunidade plurivocacional. Quer dizer que reunimos no nosso seio irmãos, irmãs, celibatários, consagrados, casais missionários, leigos, e cada estado de vida, apesar de termos tanta coisa em comum, tem aspectos particulares do seu estado e que precisam ser formados. Por exemplo, todos somos chamados a viver pobreza, castidade e obediência, mas vivemos de forma diferente caso sejamos um casal missionário, ou um padre, ou um leigo, ou uma irmã consagrada. Somos chamados a viver de acordo com o estado de vida que o Senhor nos chamou. E isso exige formação. Depois, um aspecto que é muito forte na nossa comunidade é a formação bíblica. Já no nosso ano sabático, e tenho a alegria de dizer o quanto tanto o Canadá agora vão poder oferecer essa graça, como também a Bélgica, que deseja ansiosamente poder oferecer essa graça do ano sabático. Dia 8 de setembro vamos ter essa alegria de poder oferecer essas 2 escolas que se abrem. Poder, na Europa como no Canadá,
escutar a palavra de Deus com muita intensidade. E eu falava com um monge de 90 anos aqui na abadia de Tongarlo e ele dizia: irmã, a formação bíblica que vocês dão é tão diferente daquela que eu recebi. Eu recebi tanta coisa de doutrina, de teologia bíblica, de tanta filosofia, mas eu não aprendi a me comunicar com o Senhor e a viver essa intimidade tão profunda como vocês vivem através do percurso bíblico. E ele dizia: será que é possível eu ainda fazer o ano sabático? Como poderíamos trazer esse ano sabático para a Bélgica? Então, a graça de dar uma formação bíblica que torna possível não só a formação da inteligência, mas a formação do coração, a formação da nossa humanidade, a formação da nossa união mística com o Senhor. Uma formação também antropológica, formar o homem na dimensão da identidade, afetividade, sexualidade, tão importante. Formação também pessoal, porque cada alma é única. Então, através do acompanhamento espiritual, através daquilo que a pessoa vive, aceitar que cada alma é um mistério que deve ser formado de uma forma única, com um percurso único. Uma formação também específica de acordo com o seu chamado. Por exemplo, um padre vai ter uma formação, um artista vai ter que ter outra formação. Ou então, ligado ao seu carisma pessoal. Uma pessoa que tem um ensino, um carisma de ensino, ela pode receber uma formação teológica, filosófica, ou outra, patrística, por exemplo, ou então uma pessoa que é chamada à liturgia, uma pessoa que é chamada ao acompanhamento espiritual, vão ter formações específicas de acordo com o seu ministério. Outro aspecto muito importante é que todos temos vários tempos de formação. Numa semana, o capítulo, que é uma formação que reúne toda a nossa família espiritual durante as quintas-feiras, mas também formações específicas do estudo da comunidade. Por exemplo, quando o Papa sai um novo documento, uma nova carta apostólica, uma nova encíclica, a comunidade toda se consagra a estudar. Também ensinos pontuais dos nossos fundadores, do moderador geral, do formador local. São momentos em que somos reunidos para escutar uma formação específica. E também devemos fazer um retiro pessoal por semestre, para além dos retiros mensais que fazemos todo mês, mas também a grande alegria dos retiros anuais. E a comunidade está com grande zelo preparando o retiro anual da vida consagrada feminina. Estarão mais de 70 irmãs reunidas no Rio de Janeiro. Assim que eu chegar das Filipinas, encontrarei os fundadores e todas essas irmãs reunidas presencialmente na Casa do Rio e mais de 30 irmãs espalhadas pelo mundo, inclusive as das Filipinas, que vão seguir esse retiro graças ao nosso Belogos. Então, a diversidade de formações para bem formarmos cada um dos nossos membros. Hoje a palavra de Deus, Jeremias 11, 18 a 20. O Senhor me fez conhecer e assim eu o conheci. Naquela ocasião tu me fizestes ver os seus atos. Mas eu, como cordeiro manso que é levado ao matador, eu não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arrancamo-la da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. O Senhor dos exércitos, que julgas com justiça, que prescrutas os rins e o coração, eu verei a tua vingança contra eles, porque a ti eu expus a minha causa. Muito bonito esse Deus que se dá a conhecer. Esse Deus que nos faz entrar em intimidade com Ele. Esse Deus que se dá a conhecer as suas maravilhas, os seus atos, os seus prodígios. E ao mesmo tempo, esse confronto com aqueles que querem destruir o justo em pleno vigor. Quando a pessoa começa a evangelizar, quando a pessoa começa a ser fecunda para o reino, quando a pessoa começa a ter um ministério importante, é aí que o demônio quer atacá-lo. E ele se serve de pessoas. O demônio não... É raro ele vir em pessoa própria te atacar, mas ele se serve de situações e de pessoas, de brechas, para atacar os ministérios. Salmo 7, Senhor meu Deus, eu me abrigo em Ti, salva-me dos meus perseguidores todos, liberta-me, que não me apanhem como um leão e me delicerem, e que ninguém me liberte. Julga-me, Senhor, segundo a Tua justiça, e segundo a tua integridade, põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo, pois tu sondas os corações e os rins, Deus justo. O justo que me cobre é Deus, o Salvador dos corações retos. Deus é um juiz justo, lento para a cólera, mas é Deus que ameaça a cada dia.
O Senhor, em Ti me abrigo. E esse dia de sábado é um dia muito bonito, porque é o dia do silêncio, é o dia em que nos abrigamos no coração da Virgem Maria para nos abrigarmos no coração de Deus. Em Ti temos refúgio, Senhor. Em Ti podemos fazer confiança total. Em Ti podemos encontrar a Tua proteção. O capítulo 7 de São João continua a nos interpelar. Hoje os versículos 40 a 53. Alguns entre a multidão, ouvindo estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: esse é o Cristo. Mas alguns diziam: porventura, que pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e verá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem me falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguns dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse-lhes: acaso a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. A dificuldade de reconhecer os profetas, a dificuldade de reconhecer aquele que vem em nome do Senhor e todos os combates que isso surge nos deve fazer refletir. Quando somos imbuídos de uma missão, não devemos nos escandalizar se não somos compreendidos, mas perceber que o próprio Jesus já viveu isso, que o próprio Jesus já passou por essa incompreensão total dos seus. Aceitar sofrer por Jesus, aceitar sofrer pela evangelização, aceitar as contradições. E depois é bonito porque às vezes ao fim de tantos anos a pessoa que mais te caluniou, que mais te atacou, ela volta atrás, ela pede perdão, ela se arrepende profundamente. Peçamos agora pela Ucrânia ainda, em todos esses ataques de tantos justos, de tantos cristãos que morrem, de tantos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Peçamos também pelos russos, por tantos jovens que, por causa dessa guerra louca, são levados à morte. Peçamos que todos sejam salvos pelo amor de Deus. Hoje quero vos apresentar São Francisco de Paula, um santo que tive a honra, a alegria, nesses dias que estive em Roma, de visitar o seu santuário. Ela é um homem extraordinário, século XV, nasce em 27 de março de 1416, uma família de lavradores, e ele recebe o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. A família, sendo muito religiosa, é berço de uma esplendorosa vocação. E aos 11 anos, Francisco vai então viver no convento dos franciscanos e começa a observar a regra com tanta exatidão que se torna modelo para os monges, os frades mais experimentados da ordem. 2 anos depois, veste o hábito. Houve um momento muito bonito, né, na vida de Francisco. Ele estava encarregado da cozinha e coloca os alimentos na panela sobre o carvão e esquece-se de acender o fogo. Depois vai para a oração, rezar, entra em êxtase e esquece-se da hora. Então, quando alguém passa na cozinha e vê o fogo apagado, chamam e repreende o Francisco. E Francisco, sem se justificar, ele diz que sim, que de fato tinha esquecido. Só que, curiosamente, milagrosamente, o fogo estava aceso e todos os alimentos bem cozidos. Pouco tempo depois, o jovem deve retornar para a família, pois estava com uma grave enfermidade nos olhos. E aos 13 anos foi curado da sua enfermidade, e Francisco vai então dedicar toda a sua vida à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Eu estive justamente nesse santuário onde ele consagra a sua vida. Ele vive durante 5 anos se alimentando só de ervas silvestres e de água e dormindo no chão com um travesseiro de pedra. E funda o primeiro mosteiro e se consolida então uma ordem que se chama a Ordem dos Mínimos,
e o seu lema era Quaresma Perpétua, o que significava a observância do rigor da penitência, o jejum e a oração contemplativa durante o ano todo, seguida da caridade aos mais necessitados. Francisco passa a noite em preces, o seu hábito era de um tecido muito grosseiro e ele portava de dia e de noite. Seu rosto, sempre tranquilo e ameno, não parecia ressentir as austeridades. E ele recebe dons de cura, prodígios, profecias, e o Papa Paulo II resolve mandar um comissário para justamente averiguar se as informações eram corretas. E de fato são averiguadas verídicas. Então o Papa pede que Francisco de Paula vá à França, pois o rei Luís XV estava muito doente e desejava preparar para a morte ao lado de um famoso monge. E a conversão do rei foi extraordinária. Antes de morrer, ele vai restabelecer a paz com a Inglaterra e com a Espanha e vai nomear Francisco de Paula diretor espiritual do seu filho, futuro rei da França, o Carlos VIII. Ele vai morrer aos 91 anos de idade, com fama de santidade, e o Papa Leão X vai autorizar o culto de São Francisco de Paula com esta festa litúrgica no dia da sua morte. Ele tem uma grande devoção ao mistério da Santíssima Trindade, da Anunciação da Virgem e da Paixão do Nosso Senhor, como também dos santíssimos nomes de Jesus e de Maria. E por que esse santo é importante hoje para o nosso carisma? Porque foi graças às mínimas da paixão, então o ramo feminino, fundado pela Beata Helena Aiello, que nós temos a nossa casa em Roma. Então, misteriosamente, somos associados também a esse carisma, dessa quaresma perpétua, desse desejo de nos sacrificarmos para sermos santos, mas também cuidarmos dos mais pobres. Das cartas de São Francisco de Paula, eremita, ele diz assim: convertei-vos de coração sincero. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe retribuir com generosidade, vos dê a recompensa dos vossos trabalhos. Fugi do mal, afastai-vos dos perigos. Nós e todos os nossos irmãos, embora indignos, rogamos constantemente a Deus Pai, a seu Filho, Jesus Cristo e também à Virgem Maria, sua mãe, para que sempre vos ajudem e guiem no esforço de alcançar a salvação das vossas almas e dos corpos. Por isso, irmãos, exorto-vos insistentemente a que trabalheis com toda a prudência e solicitude na salvação das vossas almas. A morte é certa e a vida é breve, se desfaz como fumaça. Por isso, sejam pacientes, perfeitos na paciência e perfeitos no amor, perfeitos e pacientes em todas as adversidades. Afastai de vós toda espécie de ódio e inimizades. Evitai cuidadosamente as palavras ásperas e inconvenientes. E se alguma vez tiverem saído da vossa boca, não vos envergonheis de levar um remédio com os mesmos lábios que provocaram a ferida. Perdoai-vos uns aos outros e esquecei totalmente a ofensa recebida. Guardar sentimento do mal é uma injúria, é complemento da ira, retenção do pecado, ódio da justiça, veneno da alma, destruição das virtudes, verme da consciência, obstáculo da oração, impedimento da caridade, espinho cravado na alma, maldade sempre desperta, pecado que nunca apaga e morte cotidiana. Então, que o Senhor nos dê essa capacidade de perdoar as ofensas, de perseverar na paciência e nas adversidades, de estarmos muito atentos a que o nosso coração não se feche ao amor. E nesse tempo de quaresma, recebamos essa graça da quaresma perpétua, de uma sobriedade vigilante, de um amor à penitência e à mortificação, para que sejamos mais atentos aos outros e ao cuidado, ao zelo da salvação da nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.